Ministra do Planejamento, Simone Tebet, antecipa que a inflação de abril será menor do que o esperado. Governo estuda retomar compra de energia da Venezuela. E você vai ver também. Comércio aquecido. Dia das Mães deve movimentar mais de 33 bilhões este ano. Preço do carro popular dispara no Brasil e registra aumento de 45% em 3 anos. Donald Trump é condenado por abuso sexual e deverá pagar indenização de mais de 5 milhões de dólares. Rita Lee, uma das maiores cantoras e compositoras do país, morre aos 75 anos em São Paulo. Agora, no Jornal das 18h30. Olá, boa noite. São 18 horas e 33 minutos pelo horário de Brasília. Boa noite. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira. A ministra do Planejamento, Simone Tebet, disse hoje no Senado Federal que o país terá uma surpresa com divulgações de dados de inflação nos próximos dias. Tebet também sinalizou o pagamento do piso da enfermagem e investimentos em estatais dentro do orçamento. A ministra falou que a inflação virá um pouquinho menor do que as expectativas. Na próxima sexta-feira, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, o IBGE, vai divulgar o resultado do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA. Tebet afirmou que o ajuste fiscal deve transmitir credibilidade à política fiscal. Integrantes da equipe da ministra disseram que ela não recebeu nenhuma informação antecipada sobre o IPCA. Segundo assessores de Tebet, trata-se somente de uma projeção que recebeu a partir de conversas com especialistas. O governo brasileiro avalia retomar a compra de energia da usina hidrelétrica de Guri, na Venezuela, para o abastecimento de Roraima. Essa possibilidade é defendida pelo ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, que disse querer retomar o diálogo com Caracas sobre o assunto. Roraima se mantém como o único estado ainda desconectado do sistema interligado nacional. Nos primeiros meses de gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro, em meio a apagões históricos na Venezuela, o fornecimento foi interrompido e nunca mais foi retomado. E olha só, o Dia das Mães deve movimentar mais de 33 bilhões de reais este ano, de acordo com o levantamento da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas e do Serviço de Proteção ao Crédito. Para o comércio, é a melhor data comemorativa depois do Natal. De acordo com o levantamento feito em todas as capitais, a expectativa é que cerca de 129 milhões de brasileiros presenteiem alguém nesta data. Em primeiro lugar no ranking estão as mães, seguidas das esposas e sogras. Ainda segundo a pesquisa, 79% dos consumidores devem fazer pelo menos uma compra para o Dia das Mães. Os produtos campeões de vendas devem ser as roupas, calçados ou acessórios. E em seguida vêm os perfumes, cosméticos e chocolates. Ainda segundo o estudo, os consumidores pretendem comprar 2 presentes na data com valor médio de R$ 258. 3 escolas da rede municipal de São Caetano do Sul, na Grande São Paulo, foram citadas como referência de boas práticas em alimentação escolar pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura. São elas as escolas municipais de educação infantil Rosana Aparecida Munhoz e Cleide Rosa Auríquio e também a Escola Municipal de Ensino Fundamental Anacleto Campanella. Elas foram selecionadas no projeto Making School Meals Taste, ou em português, tornando as refeições escolares saborosas, que indica práticas de alimentação nutritiva, mas também atrativas aos alunos. Os cases citados pelos projetos já são praticados em escolas do mundo todo, como iniciativas sustentáveis, horta própria, criatividade nos cardápios, ambiente adequado e uso de alimentos conhecidos pelas crianças, que foram as iniciativas destacadas para inspirar outras escolas no Brasil e no mundo.
Outro projeto já iniciado é a capacitação de todo o quadro de profissionais da educação para atendimentos de primeiros socorros. Os funcionários serão treinados em diversos procedimentos, como engasgo, queda, convulsões, hipoglicemia, surto psicótico, parada cardiorrespiratória, desmaio, queimadura, picada de animais peçonhentos, febre e AVC. Ao término do treinamento, as escolas receberão um selo que será afixado em local público e visível, atestando que aquele estabelecimento de ensino está certificado pelo Educa Mais Vidas. Só na rede pública serão 73 instituições. Escolas particulares também podem participar do projeto. E vamos agora direto ao Rio de Janeiro com informações desta terça-feira com o nosso repórter Anderson Nascimento. Boa noite, Anderson. Boa noite, Maria Alice e Juliana. Um incêndio de grandes proporções atingiu uma garagem de ônibus em Petrópolis, na região serrana do Rio. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o fogo começou por volta de 1h30 da manhã de hoje. 78 ônibus das empresas Petroita e Cascatinha foram atingidos pelo incêndio, mas ninguém ficou ferido. As duas companhias operam as linhas do transporte público da cidade e dividem a mesma garagem. O Sindicato das Empresas de Transporte Rodoviários de Petrópolis, a CETRANSPETRO, afirmou que há indícios de que o incêndio tenha sido criminoso. No entanto, a polícia e corpo de bombeiros ainda não confirmaram esta suspeita. Em nota, a empresa Petroita e Cascatinha informaram que vão operar em caráter de emergência e que um plano de contingência foi montado para garantir a prestação do serviço. Até o fechamento desta reportagem, as empresas ainda não tinham conseguido apurar os prejuízos causados pelo fogo. E cambistas agem na Quinta da Boa Vista, no Bioparque do Rio. Com a falta de fiscalização, os criminosos circulam livremente pelo local e oferecem ingressos para o parque. Eles agem principalmente no período da tarde, quando os tickets se esgotam no site. A tática dos cambistas é adquirir os ingressos antecipadamente na internet, com o benefício de meia entrada, para então revender nos acessos do parque por um valor maior que o preço da inteira, cerca de R$ 50. Em julho de 2021, a Polícia Civil realizou uma operação no local e prendeu 18 pessoas em flagrante pela venda ilegal de ingressos. Porém, com a falta de fiscalização da Guarda Municipal, os criminosos continuam agindo normalmente. E olha, a Vigilância Sanitária aprova a realização de testes e exames em farmácias. A partir de agosto, as pessoas poderão, por conta própria e sem a necessidade de pedido médico, recorrer às drogarias para fazer exames rápidos de cerca de 47 doenças. Entre os exames que serão disponibilizados estão beta-HCG, dengue, chikungunya, sífilis, colesterol, hepatite, entre outros. Em nota, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, avalia que a nova norma representa um avanço importante no acesso da população à assistência à saúde, mas reforça que os exames nesses locais têm caráter de triagem e não substituem o diagnóstico médico convencional. Eu fico por aqui e amanhã eu retorno com mais notícias do Rio. Até lá. Muito obrigada pelas informações. Uma ótima noite para você, Anderson. Obrigada, Anderson, e até amanhã. Rita Lee, uma das maiores cantoras e compositoras da história da música brasileira, morreu no final da noite de ontem em sua casa em São Paulo, aos 75 anos. A notícia foi confirmada na manhã de hoje em publicação nas redes sociais da cantora e de seu marido, Roberto de Carvalho. Rita Lee aprendeu a tocar bateria aos 15 anos e aos 16 anos integrou um trio vocal feminino. A partir daí, dedicou toda a sua vida à música. A vasta e diversificada carreira de Rita Lee também passou por atuações e apresentações de programas na televisão brasileira. Em 2021, Rita Lee foi diagnosticada com um câncer no pulmão. Após tratamento, foi curada da doença, mas estava em recuperação. Ela deixou o marido, 3 filhos e 2 netos. Nascida em 31 de dezembro de 1947, na cidade de São Paulo, seu pai era dentista e filho de imigrantes dos Estados Unidos, e sua mãe, uma pianista e incentivadora dos estudos em instrumento e canto com as irmãs. O corpo de Rita Lee será velado na quarta-feira no planetário do Parque Ibirapuera, com cerimônia aberta ao público das 10 horas às 17 horas da tarde.
De acordo com a vontade de Rita, seu corpo será cremado. A cerimônia será particular. E veja a seguir, preço do carro popular dispara no Brasil e registra aumento de 45% em 3 anos. E ainda, a Rua Brasileira está entre as 6 mais inesquecíveis do mundo pelos turistas. Nós voltamos em instantes. Até já! E nós estamos de volta, 18 horas e 44 minutos pelo horário de Brasília. Em 4 anos, carros populares ficaram pelo menos 45% mais caros no Brasil. A repórter Maria Clara Leite traz os detalhes. Entre 2019 e 2023, o preço médio de 3 carros considerados populares, por terem valores mais acessíveis à população do país, passou de quase R$ 31 mil para R$ 67.500. Os dados foram apurados por um levantamento feito pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas. Há 4 anos, quando o salário mínimo era de R$ 998, era preciso desembolsar 31 pisos para comprar um carro desses. Já em janeiro de 2023, com o preço médio desses carros avaliados saltando aí de 31 para 67 mil e com salário mínimo em R$ 1.302, que era o valor que estava no começo desse ano, passou a ser necessário pagar 52 mínimos para comprar um carro que dizem ser popular. Com esse cenário, um grupo composto por montadoras, empresas de autopeças e concessionárias já conversou com representantes do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços para a volta da produção de carros realmente populares. Porém, até agora, nenhuma medida foi anunciada. E aí vai ficando cada vez mais difícil comprar um carro zero aqui no Brasil, ainda que esse carro seja considerado popular. E outra coisa que está pesando no bolso do brasileiro é o preço do gás de cozinha, que teve alta em 17 estados e no Distrito Federal. E depois da unificação das alíquotas do ICMS, válidas desde o dia 1º de maio. O preço médio do botijão de 13 quilos ficou, em média, R$ 3 mais caro em algumas regiões do país. O resultado está presente nos levantamentos semanais de preços de combustíveis da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. O valor definido de R$ 16,60 ficou maior do que o cobrado na maior parte das unidades da federação. O estado de Sergipe teve o maior aumento nominal nesta semana, de R$ 5,17 por botijão, seguido por Amapá e Pernambuco. Já o Rio Grande do Norte teve a maior queda de 69 centavos. Anteriormente, o ICMS sobre o gás de cozinha era cobrado em valores percentuais que variava de estado para estado e agora passa a ser fixo. E vamos agora ao mercado financeiro. O dólar fechou em baixa nesta terça-feira, com investidores repercutindo a divulgação da ata da última reunião do Comitê de Política Monetária, o Copom. No documento, o colegiado afirmou que a apresentação do arcabouço fiscal reduziu a incerteza associada a cenários extremos de crescimento da dívida pública. A moeda norte-americana caiu 0,49% e encerrou o dia cotada a R$ 4,98 na venda. E olha só, apesar da discreta queda de 0,2% no mês de abril, o preço da gasolina comum acumula alta de mais de 12% no Brasil no primeiro quadrimestre de 2023, na comparação com o mesmo período do ano passado. Os dados foram divulgados hoje pela FIPE. No primeiro quadrimestre de 2023, a gasolina comum não foi o único combustível a registrar alta acumulada. De acordo com o estudo, a gasolina aditivada também apresentou inflação acima de 2 dígitos, elevação de 10,6%. O etanol hidratado foi outro item em que o preço médio cresceu 4,8%.
Enquanto isso, o gás natural veicular GNV e o diesel comum apresentaram quedas no comparativo do primeiro quadrimestre deste ano com o mesmo período do ano passado. Eles ficaram mais baratos 7,5% e 8,9%, respectivamente. Contudo, a maior queda registrada no período foi do diesel S10, com um recuo de 9,9%. Em abril, a média nacional do preço da gasolina comum ficou em R$ 5,57. Os estados da região norte registraram a média de preços mais caras do Brasil, com R$ 5,94. Amazonas, que teve média de R$ 6,46, puxa a lista de maior preço por litro no Brasil. A região sudeste registrou a menor média no preço da gasolina comum, com valor de R$ 5,44. E os consumidores do estado de São Paulo vão pagar mais caro pela água fornecida pela Sabesp, a companhia de saneamento básico do estado. A conta ficará 9,56% mais cara a partir de amanhã. O reajuste foi aprovado pela Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo no início de abril. A Embraer e a sueca Saab inauguraram hoje a linha de produção do caça Gripen E no Brasil. Localizada na unidade da empresa brasileira em Gavião Peixoto, interior paulista, essa é a primeira planta industrial do veículo militar fora da Suécia e um marco no programa de transferência de tecnologia entre as duas companhias. A fábrica da Embraer será responsável pela produção de 15 caças Gripen E. As primeiras unidades montadas no Brasil serão entregues a partir de 2025. Para tanto, técnicos da companhia brasileira fizeram treinamentos na Suécia. E nos destaques internacionais, o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi considerado culpado por abuso e inocentado por estupro em um caso movido por uma escritora americana. Trump terá que pagar uma indenização de $5 milhões. Um júri federal em Manhattan chegou a um veredito no julgamento de agressão civil e difamação contra Donald Trump, apresentado pela escritora e jornalista A.J. Carroll, de 79 anos. Ela processou Trump no ano passado, alegando que ele abusou em uma loja de departamento de Nova York em meados da década de 1990. Trump, que nega as acusações, não se defendeu e acabou optando por não testemunhar. O ex-presidente disse que Carroll não fazia seu tipo e sugeriu que ela estava inventando a história para aumentar as vendas de seu livro. Os jurados decidiram condená-lo por abuso sexual. Por se tratar de um caso civil, Trump não enfrenta consequências criminais. No dia em que a Rússia celebra a vitória sobre os nazistas na Segunda Guerra Mundial, o presidente Vladimir Putin afirmou que o Ocidente lançou uma guerra contra o país antes de prometer a vitória durante um desfile militar na Praça Vermelha, em Moscou. Putin também criticou as elites ocidentais globalizadas, acusadas de levar os povos a confrontos e de provocar conflitos sangrentos. Hoje, a civilização está novamente em um ponto de inflexão. Uma guerra real foi lançada contra nossa terra-mãe, mas lutamos de volta contra o terrorismo internacional. Também vamos proteger o povo do Donbass e garantir a nossa segurança. Depois do breve discurso do presidente, milhares de militares desfilaram na emblemática Praça Vermelha com bandeiras russas e soviéticas. As celebrações organizadas a cada ano para comemorar a vitória contra a Alemanha nazista em 1945 acontecem neste ano à sombra da ofensiva de Moscou na Ucrânia, marcada por reveses sofridos pelo exército russo no campo de batalha. E de volta ao Brasil, olha só, uma rua de uma cidade brasileira foi selecionada entre as 6 consideradas inesquecíveis mundo afora por turistas. É isso mesmo, Ju. E para chegar a este ranking, uma plataforma levou em consideração a opinião de brasileiros na hora de escolher os destinos de viagens. Olha só.
Lugares que podem gerar bons posts nas mídias sociais se sobressaem de escolhas com base nas experiências que o ambiente pode proporcionar. E essa opinião é grande entre os brasileiros. 82% dos entrevistados revelaram a preferência de locais instagramáveis, a localização em si. Com isso, o Booking.com selecionou 6 ruas consideradas inesquecíveis pelos turistas. Além de Argentina, Estados Unidos, Holanda, Itália e Canadá, uma rua é do Brasil e fica em Minas Gerais, na cidade de Ouro Preto, chamada Conde de Bobadela, batizada em homenagem ao primeiro aristocrata a carregar o título, o militar português Gomes Freire de Andrade, que governou a capitania do Rio de Janeiro. A rua abriga o Museu da Inconfidência, além de também ser possível encontrar variedade de restaurantes, igreja, lojas de artesanatos e comércio. Além da cidade ouropretana, que guarda algumas das mais importantes joias arquitetônicas do Brasil Colônia e do estado de Minas, também foram citadas as vias Duval Street, uma pequena ilha de Queen West, no estado americano da Flórida, famosa pelo pôr do sol, águas azul turquesa e influência caribenha na arquitetura. Caminito, em Buenos Aires, uma rua-museu no bairro turístico de La Boca, é possível ver dançarinos bailando tango por toda parte. Spiegelgreit, no centro de Amsterdã, que tem cara de casinha de boneca e está localizado a 6 minutos de bike da Casa Anne Frank e a 8 minutos de Rijksmuseum, um dos principais centros artísticos da cidade. Via Célio Vibena, em Roma, endereço do Coliseu construído durante o Império Romano para combates de gladiadores e espetáculos públicos. Eugene Street, em Toronto, rica em programação cultural, com galerias, teatros, bares e restaurantes. Muito interessante. E o Jornal das 18h30 fica por aqui. Você acompanha outras informações durante a nossa programação. Uma ótima noite para você. Obrigada pela companhia, ótima noite para você. Até amanhã.